abraço para você que nos acompanha aqui no Usando a Bíblia. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre as carnes que pode ou não pode. Quando você vai no livro de Levítico, capítulo 11, você vê ali, né, as carnes que pode e não pode, e a repetição ali em Deuteronômio, capítulo 14. Mas existe uma carne que na verdade, é a pedra de toque, muito consumida aqui no nosso Brasil, né, e pelo mundo com certeza também, que é a carne suína, né, a carne de porco. Pode a carne de porco hoje em dia, né? E muitas pessoas usam para dizer que hoje pode, né, a carne suína porque ela é uma carne limpa e que no Novo Testamento hoje não fala sobre isso daí. Interessante que a Bíblia Sagrada ela não tem essa repartição de Antigo e Novo Testamento, isso é coisa do tradutor. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Paulo nem sabia que as suas cartas iam fazer parte do cano sagrado. Jesus citou muito isso daí, né? E quando você vai na Bíblia, você vê pelo menos 4 vezes falando no Antigo Testamento sobre a carne suína, né? Levítico capítulo 11, verso 7 fala que não pode. Deuteronômio capítulo 14, verso 8. Isaías 65, verso 3 e verso 4. Ali em Isaías fala que chama a carne suína de carne abominável. Tem no prato carne abominável e que irrita o Senhor. Agora, o que irritava no passado e que não irrita hoje? Deus não muda, Malaquias capítulo 3, verso 6 fala isso. E em Isaías 66, verso 17 também fala. E lá em Isaías compara a carne de suína com a carne de rato. Você come rato. Então, como eu falei, o judeu nunca teve problema com isso daí. E não tem até hoje. O problema de muitos, né, com todo respeito, a gente não está falando de religião, é com o acreditar que Jesus é o Messias. Agora, o próprio Jesus não comia carne imunda. E no Novo Testamento, tem algum relato? Não declaradamente, porque não era o problema do judeu. O judeu não tinha problema com isso. O judeu tinha um problema com a tradição que eles colocavam em cima das doutrinas da Bíblia, né? Desde que quebrasse princípio. Agora, quando você vai no Evangelho de Lucas, capítulo... na verdade, quando você vai no Evangelho de João, capítulo 6, verso 12, você vê uma coisa interessante falando sobre isso. Não fala declaradamente, como eu falei, porque não era o problema do judeu, a carne suína. Mas quando você vai no Evangelho de João, capítulo 6, verso 12, olha que interessante esse texto. João, capítulo 6, verso 12, fala assim, ó. Falando sobre a multiplicação dos pães e peixes, Jesus falou assim: E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então Jesus não jogava nada fora. Jesus não jogava nada fora. Agora, quando você vai em Lucas capítulo 8, verso 32, olha que interessante. Jesus vai expulsar um endemoniado gadareno na cidade de Gadara. E no verso 30 fala assim, ó. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, né, o endemoniado. Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não mandasse sair para o abismo. Ora, ali estava pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse que entrasse nos porcos, e Jesus o permitiu. Por que os demônios pediram para jogar eles nos porcos? Porque a cidade de Gadara vivia, a economia deles era os porcos. E Jesus conhece o futuro? Sim, Jesus conhecia e conhece os pensamentos. E Jesus sabia o que ia acontecer se ele expulsasse eles para os porcos. E por que ainda Jesus resolveu atender o pedido dos demônios? Porque ele queria ensinar para aquele pessoal de Gadara que a economia que a economia deles, eles vivessem de outra coisa e não de porcos, né? E financeiramente, se você analisar, pão e peixe, hoje, fora de Bíblia, a carne suína ela vale muito mais do que um pão. E como que Jesus mandou recolher os pães para que nada se perca e desperdiçar carne aqui? Jesus não jogava nada fora, certo? Mas não, é porque ele queria ensinar para aquele povo que a economia deles não fosse de carne, sobre a carne suína, porque ela é uma carne imunda. Então ela foi, e será até a volta de Jesus uma carne imunda como outras que a Bíblia relata. Queridos, que Deus te abençoe, tá bom? Pense nisso, estude a Bíblia,
1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Se existe honra é porque existe desonra. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.